pessoal, bom dia. Mais uma oportunidade de agregar conhecimento no nosso 7º episódio dos 10 minutos de tecnologia e um pouco mais, né? Nem sempre aí a gente consegue segurar 15, 20 minutos, porque o papo ele vai estendendo, vai ficando muito interessante e a gente deixa o convidado tranquilo, né? Bom dia para você, Thaís. Bom dia para você, Alessandro Rabelo. É uma satisfação imensa estar aqui nesse canal virtual com você. Sabemos da sua competência, o conhecimento que você vai trazer para a gente aí nesses poucos minutos. E eu vou passar para a Thaís. A Thaís é engenheira agrônoma, tem muito conhecimento nessa área também, né? Você vai falar sobre fertilizantes, insumos em geral. E a Thaís, muito melhor do que eu, que não sou da área do agro, tecnicamente falando, vai poder te apresentar e falar do que as pessoas que estão nos ouvindo vão ter a partir desse bate-papo aí, que vai agregar bastante conhecimento. Bom dia a todos. Para quem está se perguntando, então, de que área que o Lucas é, né? O Lucas é da área de tecnologia e é responsável por toda a parte de desenvolvimento e a parte tecnológica do IBAR. E hoje a gente vai falar um pouco sobre, focando no mercado de fertilizantes, mas a gente pode falar um pouco sobre insumos em geral. O Alessandro tem uma vasta experiência com isso, tanto em multinacional, como agora trabalhando com essa parte de consultoria nas compras de fertilizantes. Dando um panorama do episódio de hoje, acho que a gente pode falar um pouquinho tanto sobre o cenário atual e também sobre perspectivas de mudança com tudo isso, né? Com relação à maneira que o produtor ele enxergava esse mercado digital antes e como que ele vai passar a enxergar agora. A gente sabe que, apesar de já ter essa agricultura 4.0 entrando forte há um tempo, a gente sabe que agora foi meio que um divisor de águas e que mesmo aqueles produtores que antes não eram muito adeptos, eles estão começando a olhar de uma maneira diferente, né? E aí deixar bem aberto, Alessandro, para você entrar nos tópicos que você achar conveniente entrar. Vai ser um bate-papo bem natural e bem gostoso entre a gente. Bom dia, primeiramente, muito obrigado, Ibarn, Thaís, Lucas, todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer imenso estar aqui. Acho que tá vinculando o meu nome à inovação e tecnologia com vocês aí é uma coisa que me deixa muito grato. Eu sou um super fã da agricultura, como você falou, eu trabalho com fertilizantes desde que eu saí da faculdade, em 2005, então já tem 15 anos que eu trabalho com isso, tive experiência multinacional por quase 14 anos e agora 1 ano e meio eu estou empreendendo, estou com uma consultoria de mercado e ajudando mais os produtores a estar tomando decisões, a melhorarem suas margens e ajudando o agro brasileiro, que por consequência ajuda o Brasil. Entrando um pouquinho na parte de mercado, né, a gente está num momento turbulento. O agro ele tem sofrido os impactos também, se a gente falar que não é mentira, como você já comentou, né, a própria queda do petróleo no mercado internacional, demanda de combustíveis caindo aí 30%, 35%, 40%, dependendo do lugar. Teve ainda tensões políticas, né, Arábia Saudita, Rússia, na OPEP, então a gente viu o barril de petróleo a preço negativo e isso afeta o preço do etanol. Por consequência, o setor de açúcar, né, também afetado, a cana, né, então ela é muito impactada, e por consequência também o milho, que hoje em dia no Brasil tem muitas plantas de etanol que foram construídas, que estão sendo construídas. Os Estados Unidos têm muito da sua matriz de consumo de milho para etanol, e os preços caem, e isso vai consequentemente afetando toda a cadeia. Porém, a gente tem uma grande sorte, eu falo porque o Brasil, né, a gente deu toda a crise do coronavírus, a pandemia, num momento que o Brasil já estava com seus insumos comprados, né, a safrinha já praticamente já estava bem encaminhado o plantio, todo mundo com seu insumo na lavoura, a soja, a colheita andando bem, então plantio e colheita andando bem aqui no Centro-Oeste de uma forma geral, e os insumos dos clientes eles foram antecipando as compras com dólar mais barato, como você comentou, e agora a gente sabe que cada cento ou cada 10 centos que o dólar sobe é um reflexo muito grande na rentabilidade dos agricultores.
Então, a gente está num momento que demos sorte, poderia ter, né, de forma geral, demos sorte o agronegócio de ter essa rentabilidade, mas alguns mercados estão sendo muito afetados. Eu trabalhei, como eu falei com vocês, muito tempo da minha carreira em multinacional. Eu pude experimentar, né, o desenvolvimento dentro delas de muitas ferramentas e tecnologias, e cada vez que a gente faz isso é para um ganho de tempo, para otimizar os nossos processos, para você sair daquilo que você faz sem usar massa cefálica, né? Então, aquilo que você tem que usar, como se diz, a parte mecânica, automática do cérebro, né? Então, é você automatizar essa coisa que você não usa, não tem muito raciocínio nisso. E a tecnologia, na minha opinião, eu acho que ela vem para poder justamente robotizar o que a gente não pensa para fazer. Aquilo que te toma tempo de estar à frente do seu cliente, de estar à frente do agricultor, das empresas agro do Brasil, para você entender onde você pode ajudar. Então, cada vez mais, né, a gente precisa de saber mais coisas, e a gente sabe que não é possível você saber de tudo, então você precisa de especialistas. Não é à toa que as pessoas me contratam para trabalhar, né? Eu represento 25, 30, 40% do custo de produção, mas eu não sou todo o processo do meu cliente, e ele não tem como ele acompanhar. Eu fico o dia inteiro e eu tenho muita coisa para evoluir e melhorar, né, para acompanhar o mercado de fertilizantes. Então, tem outros, cada segmento tem uma caixinha, não tem jeito de você ser bom em tudo. E eu acho que essas ferramentas, elas liberam mais tempo para você estar compartilhando o seu conhecimento com o seu cliente, você está ajudando no negócio dele. E o Brasil, com todo esse boom que está tendo hoje, né, de se entrar no meio digital, né, foi forçada, claro. A gente não queria, acho que ninguém queria que o mundo estivesse passando por um problema como esse, né, de mortes, né? A pandemia, ela traz um sofrimento muito grande, né, não ter espaço no hospital, mas ela está provocando uma mudança conceitual aí, né, nas pessoas que tinham aversão ao meio digital. Ela está tendo que, eu não tenho o que fazer, eu tenho que ficar em casa. Ela acaba tendo mais contato, começa a utilizar, perde alguns medos. Eu acho que aqui o meu papel é até trazer uma visão muito positiva desse momento, do que a gente aprende. Eu acho que na vida tem coisas boas e coisas ruins. O importante é como a gente encara o que a gente aprende. Eu vi recentemente, né, você vê a Magazine Luiza, Magalu, um exemplo, eu acho que é muito bacana da gente trazer aqui, que ela está fazendo inclusão, né? As pessoas, lojas que estão fechadas, para entrar no site, para oferecer o produto, para continuar mudando do meio físico para o meio digital e continuar arrecadando. Então, assim, tem N formas da gente usar a tecnologia. Eu acho que tem formas muito boas, e parabéns ao IBARN, parabéns a vocês aí pela essa iniciativa, por esse trabalho. Eu, como numa empresa nova, eu sei o quanto isso é custoso, e principalmente vender a ideia, mas eu vejo que é um trabalho muito bacana, você digitalizar a parte que não tem muita massa cefálica envolvida naquele processo. Então, você ganhar tempo é muito dinheiro envolvido, né? Hoje a gente, queira ou não queira, nós temos que ser mais eficientes globalmente, porque senão alguém vai fazer o que a gente está fazendo, né? Então, acho que um pouquinho da minha visão era essa. Não sei se tem mais alguma dúvida. Com certeza, e é interessante, Alessandra, você falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente recebe questionamento do tipo, mas o sistema de vocês proporciona um leilão e nem sempre é o menor preço, não pode levar isso em consideração isso. E a gente gosta de enfatizar que a gente busca as melhores condições, que não necessariamente o melhor negócio é o menor preço, que a gente faz esse ranking do menor para o maior, até para a visão do produtor, né, na hora da cotação ficar melhor, mas que a gente não está querendo quebrar o mercado atual existente. Na verdade, a gente só está digitalizando algo que acontece mecanicamente, né, por telefone, por e-mail, que demora horas. A gente só está digitalizando um processo. O produtor, ele já cotava. Então, o sistema que a gente está proporcionando é basicamente algo digitalizado e muito mais rápido, que já existia, que ele já fazia.
Então, é simplesmente a maneira das pessoas começarem a enxergar as coisas e enxergarem que isso veio para ajudar, né? E não enxergar como algo do tipo, tá quebrando um processo, vai tirar emprego, porque foi como você falou, se a gente não fizer aqui dentro, se o Brasil não fizer, empresas estrangeiras vão fazer, essas tecnologias vão vir de fora. E aí a gente simplesmente vai ter que se adaptar e se adequar a elas, porque não vai ter outro caminho, é um caminho sem volta. Como eu te falei, uma das maiores reclamações, né, da área comercial, dos times de vendas, de todas as multinacionais que eu tenho contato, é que o cara tem tantos afazeres processuais dentro da empresa que ele não tem tempo para estar na frente do cliente dele. E o processo de cotação para o próprio funcionário, ele não é um processo rápido, né? Ainda mais quem trabalha com insumos, sementes, químicos e fertilizantes, você envolve logística. Logística, ela muda semanalmente, mensalmente. Então, assim, ele tem que analisar todos esses fatores, fazer essas contas, pegar condições, muda câmbio, muda a lista. Então, são coisas que a gente pode deixar mais automático esse processo de cotação e vai dar tempo para ele estar na frente do cliente dele. Como você bem falou, eu tenho certeza que eu, sem olhar os dados com vocês, que muitos dos negócios fechados não são com preço mais barato. Eu tenho quase certeza que muitos dos negócios fechados não são com o preço mais barato. O cliente, ele pesa vários critérios, e um deles é o preço, né? Então, assim, eu acho que o cara tem que estar perto, ele vai comprar daquele que agrega mais valor para ele, que ajuda ele a melhorar o negócio dele. Esse cara aqui, ele sempre está aqui comigo na fazenda, ele me ajudou a fazer, esse cara me trouxe isso aqui de resultado. Então, assim, o processo de cotação, ele é até por compliance, às vezes os empresários, eles têm hoje pessoas responsáveis pelo compras, então tem um compliance de compras, né? Então ele tem que cotar, ele tem que botar lá qual que está fechando. Então, assim, a grande dificuldade que eu vejo, assim, é no medo das pessoas de tomar empregos, medo da questão de segurança. Então, toda ferramenta hoje ela precisa de ser segura, tem que ser confiável, tem que ser ética. A gente acho que passou vários momentos, nós ainda passamos, né, de costumes antigos, né? Então, assim, o pessoal tem muito medo de ter algum desvio, vou receber meu produto, esse negócio é confiável. Então, esses são os desafios de todo o processo digital, de toda empresa, mas ela agrega para os usuários, assim, um ganho de tempo muito grande, né? Um controle, inclusive, você pode possibilitar uma coisa que eu faço hoje, que é a somar inteligência com essa decisão, né? Então, você acompanhar momentos mais automaticamente, né? A relação de troca é a coisa mais importante para o produtor, porque o produto dele é a moeda dele, né? Ela só vira dinheiro na hora que ele vende. Então, se ele analisar quanto custa o produto, o fertilizante, por exemplo, no meu caso, com a soja, com o milho, e essa relação no decorrer do tempo, as ferramentas podem ajudar ele a monitorar esse mercado muito mais fácil. E na hora que bateu uma média de relação de troca histórica, chamar um alerta para ele comprar, mesmo que fala, pô, o milho tá tão barato às vezes, mas o fertilizante tá mais do que no normal, e seria um momento. Ou o contrário, né? O fertilizante não tá num bom momento, mas o milho tá bombando de preço e, cara, a hora é agora. Então, assim, a tecnologia pode dar muitos insights, pode ajudar a gente a ser muito mais eficiente e capturar não só o tempo, né, que eu acho que vale muito mais para estar perto e ajudar, mas também tem esses ganhos de momentos que o mercado está cada vez mais volátil, e com o coronavírus volatilizou muito mais. Mas eu queria que você falasse também, Alessandro, da sua visão com relação à digitalização desse processo de compra de insumos, justamente por essas questões particulares que a gente tem quando a gente está negociando fertilizante, quando a gente está negociando um defensivo, quando a gente está negociando semente, porque eu acho que existe uma resistência muito grande por parte dos produtores e daquelas pessoas que também estão envolvidas nessa operação, com relação a será que isso vai dar certo? Tem receituário agronômico por trás, tem a particularidade da eficiência dos nutrientes envolvidos, tem a particularidade da qualidade, tem toda uma questão de recomendação técnica. A gente sabe que tem tudo isso, né? Mas ouvindo de alguém
que está de fora e que está dentro desse mercado, eu acho que tem mais valor para quem estiver nos assistindo. Eu vejo que esse processo ele vai ter muita coisa para a gente desenvolver, né? Eu falo, a gente a nível Brasil, de entender e de melhorar nas plataformas. Como se diz, a negociação, vamos falar assim, do fertilizante, que é o meu caso, ela envolve prazo de entrega, você envolve limites de créditos bastante elevados. Então, assim, esse processo digital de se negociar isso, ele pode ser comutado com o contato pessoal, né, com o cliente. Eu acho que a plataforma ela vai agilizar o processo, mas nada impede de continuar tendo contato pessoal cliente a cliente, e isso é muito válido, né? Então, cada um defender os argumentos técnicos de produto, mas você, inclusive, vai digitalizar histórico de rating, você consegue saber, por exemplo, se a empresa que você está comprando, hoje você ouve muito no mercado, o mercado agro, ele, por mais que ele seja grande, ele também tem poucos players e a notícia corre muito rápido hoje em dia. Então, se alguém faz alguma coisa, ou não corrige um problema de qualidade, ela tem uma conduta não muito correta com o cliente, ou vice-versa, se o cliente ele também não é um bom pagador, porque a gente tem que dar segurança para a cadeia, né? O foco ele é a cadeia como um todo, o agronegócio, né? O produtor de insumo e o consumidor, produtor de alimentos, né? E todos esses que estão nesse elo. Você dá segurança de mitigar justamente, por exemplo, problemas que o cara tem no campo. Não, essa empresa aí resolve, a média dela de resolução é essa. Então, esse cliente ele é um bom pagador, o rating dele, a média de pagamento dele é antecipado. Então, você tem isso hoje, tem isso digital numa ferramenta, você consegue, inclusive, ratificar esse tipo de coisa para as próprias empresas, os fornecedores que vão estar ofertando produto para eles. Tem muitos desafios, eu acho que pela frente, como tudo que é novo, mas eu vejo muito mais benefícios e ganhos com a implementação da tecnologia. É disruptivo, é algo que, inclusive, a gente pode ver a oferta reversa. Normalmente, as empresas têm um papel mudou bastante, mas muitas ainda têm um papel de esperar a demanda vir, né? E não, às vezes ela tem uma oferta de um produto que ela precisa de desovar, precisa de fazer, e ela pode escolher os clientes dela que compram sempre, que são mais recorrentes, e ofertar. Falou, estou com a oferta X desse produto para você, como você sempre faz isso para mim. Ela imagina a velocidade de distribuição dessa oferta, ela tem, como diz, uma ramificação, uma amplitude muito maior. Então, são possibilidades muito grandes que eu enxergo. Ô, Alexandre, você falou um ponto sobre as dificuldades, né, que faz parte de todo o processo de negociação de fertilizantes e que me vem à memória no momento que a gente resolveu negociar óleo diesel dentro do IBARM, que teve muita gente que a princípio criticou o óleo diesel. O petróleo muda todos os dias, a cotação de hoje não é a de amanhã, como é que vocês vão garantir preço? E tudo, quando a gente senta, junta várias cabeças, a gente resolveu isso com um simples status de que uma oferta ela expira. Ou seja, aquele fornecedor que ele está garantindo um preço de hoje até amanhã, depois de amanhã já não vai valer isso mais. Então ele recebe uma nova notificação para que ele atualize o preço corrente dele. Em contrapartida, outros fornecedores, eles conseguem garantir, eles conseguem também fazer venda fracionada. Então, assim, não existe uma única forma, né, de a gente pegar uma área, tentar digitalizá-la e achar que vai servir para todo mundo. Tem que existir uma flexibilização e a inteligência do negócio, você bem falou, né, são partes mecânicas, partes motoras que a gente automatiza, mas, obviamente, algoritmos inteligentes, a inteligência artificial ajuda também a fazer com que a própria máquina tome decisões que são decisões que o nosso próprio cérebro faz, né? Você consegue elencar coisas dentro do mercado de fertilizantes que seguem um padrão semelhante? Você falou sobre o crédito, você falou sobre a logística. Se puder falar da logística, eu estou até curioso, assim, o que tem na logística aí que dificulta, né? Nós que somos aqui produtores, amantes da tecnologia, a gente não está aqui criando objeções para criar um processo tecnológico em cima de fertilizante. A gente quer criar solução, né? E não simplesmente se apegar aos problemas, porque eles existem, né? E você consegue elencar para a gente aí, por favor?
Claro, e você tocou num ponto que afeta o fertilizante igualmente, né? O petróleo ele tem cotação internacional e ele é ligado também ao câmbio. O petróleo é muito parecido com o fertilizante, então o fertilizante é dolarizado e tem o câmbio que vai afetar. Então, assim como quando eu comecei no fertilizante, eu tinha cara, eu estava na parte técnica ainda, né, desenvolvimento de campo, os caras mais antigos que eu falavam que a lista chegava por fax e durava meses com essa lista. Ele ia vendendo e mandando pegar o pedidinho lá, chegar no final do dia passava os fax para a matriz dos pedidos de venda que ele fez, entendeu? Ele saía rodando, sem telefone, sem nada, vendendo e passava. Mas a gente tem mais mudanças justamente porque a informação corre mais rápido, né? Então, o tempo hoje não é o tempo do fax. Então, da mesma forma como tem essa mudança no mercado de combustíveis, a gente tem no fertilizante. A proposta, a empresa tem algumas que seguram ela para o dia, né? Em reais. Mas, às vezes, se for proposta em dólar, ela tem um parâmetro X, ó, vai usar o dólar do dia anterior do pagamento. Ela passa o preço em dólar e a correção para entrar com o pedido em reais é baseado no dólar. Então tem essa vertente também no fertilizantes, igualmente, validade de cotação. Então são coisas que eu acho que quando se tem a vontade de tirar esses empecilhos de se ganhar tempo, todo mundo chega no denominador comum, como você falou. A logística ela tem um fator que hoje em dia eu acho que assim a tecnologia pode ajudar muito a cadeia de transportes, né? Então, assim, a gente vê o caminhoneiro numa situação, a transportadora em outra e as empresas em outras. E, como a gente falou, a logística ela pesa muito nos insumos agrícolas, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, no gesso, o gesso agrícola, quando o cara compra ele no Mato Grosso, ele paga mais frete do que produto. Ele paga 2 vezes o frete e 1 vez produto. Então, 2/3 do que ele está pagando é frete e 1/3 é produto. E muitos caminhões andam, às vezes, batendo carga. A gente ainda não tem um sistema, uma coisa que você consegue aproveitar ele para ele estar sempre cheio, aumentar a eficiência da logística. E eu vejo que a tecnologia as empresas têm investido nisso, né? Estou vendo grandes empresas investindo em aplicativos para poder contratar direto motoristas, para ele ficar sabendo para onde tem rota, né? Então, para estar divulgando, mas a gente tem um ganho muito grande que pode ter nisso. Fora a parte de investimento em ferrovia, que o Brasil é um pouco mais tá atrás dos outros players que têm o mesmo porte de área que a gente. Mas eu vejo assim, entrando no detalhe que você me perguntou, né? Então nós temos momentos de alta movimentação que o cara ganha dinheiro e tem os momentos de mais baixa que o cara quase passa fome, o caminhoneiro autônomo. Então assim, ele acaba sofrendo bastante. E eu vejo que com a tecnologia a gente poderia ajudar muito esse segmento também e melhorar para o agricultor. A gente tem um grande desafio em relação a essa logística como um todo no agronegócio, né? A gente tem usuários, produtores rurais do Mato Grosso, que, pelo fato do estado ser tão grande, ele não consegue receber uma proposta de fornecedores de Goiás, fornecedores da Bahia, né, que estão ali na divisa, e aí ele não consegue, muito menos, ter fornecedores do próprio estado dele. Ele tem que buscar em Roraima, Rondônia, que fica mais próximo, porque, por exemplo, a TRR, né, o vendedor retalhista mais próximo do combustível, está a 800 quilômetros dele. Então, ele prefere diminuir 400 quilômetros e pegar no outro estado, que é uma outra cotação, existe uma outra dificuldade, né? Então, esse realmente é um problema que a gente tem, porque o nosso país ele é um planeta, né? E, infelizmente, o dinheiro público não tem sido aí nas últimas décadas bem empregado nas ferrovias, nas rodoferrovias. Nesse ponto, Lucas, a gente tem um problema que é o seguinte: o Brasil ele tem uma tributação diferente a cada estado. Para nós é normal falar isso, mas eu trabalhei em multinacional americana e vou te falar a verdade. A gente, como diz assim, tinha uma planta em Rio Verde, outra planta em Alto Araguaia, dá 200 quilômetros de uma da outra. E às vezes compensava eu faturar de Rio Verde para o Mato Grosso. O Alto Araguaia, para quem conhece ali para Mineiros, é 100 quilômetros.
a diferença de frete é pouquinha, só que a tributação, o imposto, ele mata a operação. Então a gente tem muita coisa na política que a gente precisa evoluir. O coronavírus, infelizmente, ele tirou isso de pauta, né? A reforma tributária, né? Essa reforma fiscal que a gente tanto precisa e que são coisas que só tem aqui. Né? Então, assim, você pega, quando você vai nos Estados Unidos, não tem esse tipo de coisa por que eu não posso faturar daqui para cá só colocando só o valor do frete? Não. E depois calcular a diferenciação de alíquota, né, entre um estado e outro. Diferenciação de alíquota. Então, são coisas, assim, complicadas. Você gasta muita gente. Olha, para você ver, a gente tem que modernizar, inclusive, o nosso governo. A gente precisa de criar um modelo hoje muito mais eficiente globalmente. Nós estamos ficando para trás. Então, a gente perde muito tempo com burocracias, com um advogado, com um contador, não estou aqui falando mal de advogado nem nada, mas assim, eles têm que resolver outros problemas para nós, mas não coisas que a gente vai criando, que incha tanto a coisa que a gente vai virando um dinossauro lento, sabe? A gente precisa de ser mais ágil, o Brasil precisa ser mais ágil. Eu acho que a gente falou de várias coisas, né, para deixar bem claro como tem diversas variáveis envolvidas na hora de fechar um negócio, diversas variáveis que a gente precisa botar na ponta do lápis e ver o que compensa na hora de a gente buscar o melhor preço. E, principalmente, a gente quer trazer solução. E, para quem está nos assistindo, tentar enxergar dessa maneira também. E aí, Alessandra, eu queria só que você desse a sua opinião sobre a rapidez, assim, né, como que você enxerga que vai ser o andamento dessa digitalização. Se você acha que a gente vai conseguir colher frutos no curto ou médio e longo prazo com relação a tudo isso, né? Porque a gente sabe que a próxima safra, apesar de a gente ainda nem ter terminado de colher essa safra completa, a próxima safra já está aí desde lá de trás, né? O produtor ele já está tendo que plantar uma safra já pensando em comprar os insumos da outra. Então, como que você acha que vai ser tudo isso? A gente sabe que tem muita gente que já fez as negociações lá atrás para a safra 2021, mas a gente sabe que tem aqueles que não conseguiram e que ainda vão ter que entrar para começar a comprar. Então, como que você acha que vai ser tudo isso? Se a tecnologia ela já vai entrar ajudando ou se você acha que ainda vai ter uma resistência aí por um longo prazo? Thaís, me apertou agora bastante. Espero que daqui um ano a gente, quando olhar para esse vídeo, o que eu esteja falando aqui esteja acontecendo. Mas eu acho que eu nem falo, eu tento mudar o nome agricultor, porque produz alimentos, mas a gente tem hoje no Brasil mais empresários rurais do que agricultores, né? Não estou desmerecendo o termo agricultor, mas eu estou profissionalizando o agricultor. A gente vê um investimento maciço em tecnologia, em conhecimento para poder aproveitar melhor os nutrientes, as melhores sementes, os melhores manejos. A gente traz máquina de fora, né, de implementos agrícolas. E eu acho que esse processo digital, ele vai ser muito mais rápido, na minha percepção. O produtor ele tem experimentado bastante. O que eu faço, eu acho que é um grande exemplo, né? É um negócio muito novo, é uma consultoria de mercado de fertilizantes, né? Então, assim, eu basicamente trabalho só com fertilizantes, eu só faço isso, né? Então eu ajudo o cara a entender esse momento. É um negócio muito específico para alguém investir e a gente vê os agricultores investindo e colhendo resultados disso. Então hoje ele está olhando no detalhe, ele está indo como um atleta de alta performance que vê o vídeo dele correndo e vê se ele está movimentando a perna certinha, qual que é o ângulo que ele tem que ficar. Então, assim, ele está sendo muito detalhista. Eu vou dar um exemplo muito claro, a gente não comentou, mas um dos mercados afetados é o de algodão. Mas o produtor mais tecnificado, né, aquele empresário que profissionalizou, ele olha para frente. Quando o preço futuro está bom, ele já vai travando. Então, ele garante rentabilidade das safras futuras. E isso é o ponto que a gente tem visto que eu acho que essa mudança vai ser muito rápida, né? Eles estão experimentando, basta a gente pegar os produtores certos para fazer e mostrar como que opera essa parte de tecnologia, cada vez mais vai sendo aceito.
eu acho que vai ser muito mais rápido da agora para frente, principalmente com essa imersão em meio digital. O cara está sendo forçado a aprender com o netinho, com o filho, e utilizar cada vez mais, e acaba gostando. Então, antigamente, quem que imaginava tantos webinars, tantas lives, tanto conteúdo sendo gerado e produzido, e muita gente está falando que está produzindo muito mais agora do que antes, né? Então, as empresas, eu tenho clientes de empresas que falam que, pô, eu gastava com deslocamento de 100 funcionários para uma reunião, hotel, aluguel de sala, refeições, para depois a gente usar 6 horas do dia seguinte de reunião. Então, a gente já prepara o material, e hoje é só 6 horas de webinar que a gente faz numa plataforma, né? Hoje até cresceram muitas, então o pessoal faz tudo via plataforma e consegue ter o mesmo resultado, até melhor do que antes. Então, tem muita gente se adaptando. Quem não se adapta acaba ficando para trás. O agronegócio vai existir. Nem todos os agricultores que estão hoje vão estar no futuro, mas ele vai continuar sendo muito promissor. Você concluiu de uma forma que faz muito sentido em qualquer área, né? Existem muitos desafios em muitas áreas, e a gente está falando hoje de fertilizantes, e é uma grande oportunidade de um país que está se desenvolvendo, ainda é considerado um país subdesenvolvido, né? De automatizar algo que não está sendo feito em lugar nenhum, né? Ainda bem que isso está sendo tratado aqui. Imagino que deve ter gente lá de fora também, mas a gente precisa criar formas de resolver isso, de diminuir o tempo, já que a gente tem tantos outros problemas, tanta burocracia, né, nesse desafio, sobretudo aí dos fertilizantes. E espero sim que daqui a um ano, aí, igual você disse, a gente possa estar comemorando e vendo que um passo largo foi dado, né? Porque as coisas têm que acontecer rápidas mesmo, né? Em um ano surge uma startup que revira tudo e vira uma grande potência, né? E estamos falando aqui de uma área técnica que é a sua e a nossa de tecnologia voltada para o agronegócio. E isso tem tudo a ver. Eu sou um apaixonado realmente pelo agro. Eu quero ver o Brasil desenvolvendo. Eu acho que o agro é a nossa aptidão. O Brasil tem terras aráveis, a gente consegue aumentar a produção de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente. Tem exceções, mas isso não é o padrão do agricultor, do empresário brasileiro, né? Então, a gente não pode pegar as exceções que acontecem e transformar isso como regra, né? Os sindicatos rurais, as entidades agrícolas do Brasil, as empresas, elas têm um pensamento muito sustentável, né, e muito correto para a agricultura. A gente tem uma preocupação que o resto do mundo não tem. A gente é exemplo em preservação ambiental, e eu vejo o Brasil sendo muito criticado por isso. Eu não estou aqui defendendo que a gente tem que aumentar desmatamento ou não, mas a gente deveria ser muito mais ouvido lá fora do que criticado por outros países. O agro, né, como eu disse, é o que traz o dinheiro para dentro de casa, para dentro do Brasil. Ele nos possibilita um crescimento pessoal e profissional muito grande, né? Os agricultores de cada uma das regiões, eles investem nas regiões locais, em escolas, né, em eventos em prol da comunidade. Então, ele traz um desenvolvimento para todo lugar onde ele está inserido. Isso é muito bacana, isso é muito bom para o Brasil, e o mundo está cada vez mais crescendo a população. A gente sabe dos desafios, nós temos uma oportunidade ímpar. Não é à toa que o Brasil é a menina dos olhos de ouro do mercado internacional. A gente tem visto os Estados Unidos investir muito forte aqui no Brasil, empresas americanas vindo para cá pelo potencial agrícola do Brasil. Recentemente, em Goiás, a gente teve uma compra de um distribuidor. E a gente está vendo também a China vindo muito para cá pela própria demanda de alimentos que ela tem. Ela não consegue produzir sozinha na área dela. Ela tem conflitos com o Brasil. A gente tem que aproveitar, com os Estados Unidos, perdão. A gente tem que aproveitar, sendo um estado laico, uma casa amiga, tirar vantagem dessa nossa posição imparcial, né, de fornecedor mundial de alimentos, e aproveitar esse momento para desenvolver o nosso país, a nossa população. E acho que a tecnologia, o que vocês estão fazendo, tem muito esse papel de continuar melhorando a eficiência produtiva e o resultado do agro brasileiro e, por consequência, da economia brasileira. Parabéns aí vocês, e muitíssimo obrigado de coração por estar aqui participando. Eu espero que eu tenha contribuído aí de verdade. Com certeza contribuiu, Alessandro. A gente que agradece imensamente tanto a sua participação, e a gente também
parabeniza pelo seu trabalho e por acreditar, né, em toda essa evolução tecnológica que a gente precisa passar e por estar empenhado em fazer com que o seu trabalho esteja presente nisso e esteja ajudando a gente a evoluir. E a gente vai deixar os seus contatos, tanto para quem quiser tirar qualquer dúvida, quanto para eventualmente entrar em contato para qualquer prestação de serviço com você, e falar em nome do IBARN que a gente espera muito poder ainda trabalhar junto com você. E aí, qualquer coisa que precisar também, a gente se coloca à disposição. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço, vai ser um prazer imenso estar aí com vocês. Muito obrigado, um grande abraço para vocês.